Olá, bem-vindo ao canal da Focus Consultoria e Treinamentos. Hoje iremos dar início ao curso da NR10, onde o curso de nível básico de 40 horas, né, será desenvolvido esse treinamento em alguns módulos, em algumas etapas para a realização de testes sobre cada módulo. Desejo a vocês, aluno, um bom aproveitamento e bom estudo. Norma regulamentadora NR10, segurança em instalações e serviços em eletricidade. A norma regulamentadora 10, aprovada pela portaria 598, de 4 de dezembro de 2004, e publicada no Diário Oficial em 8 de 12 de 2004, estabelece os requisitos e condições mínimas de segurança e saúde para os trabalhadores que interagem com as instalações elétricas e serviços com eletricidade. Aplica-se esta norma à geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, a construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e qualquer trabalho realizado nas suas proximidades. Então, o que se observa nesse campo da norma é que ela é bastante abrangente, né? Dos profissionais que trabalham na área de geração, né, na transmissão, e até aquele operador ou funcionário que de uma maneira ou outra trabalha realizando atividades nas proximidades, né, com energia elétrica. Trabalhadores autorizados, né? São considerados trabalhadores autorizados aqueles qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com anuência formal da empresa. Então, o trabalhador autorizado, né, tem que ser capacitado, tem que ser os profissionais habilitados, mas um dos critérios que tem que haver de maneira formal a anuência da empresa, a autorização sob conhecimento da empresa, que eles são considerados autorizados para realizar as suas atividades. No item 10.8.5, né, a empresa deve estabelecer um sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, conforme o item 10.4. O que quer dizer essa abrangência de autorização, né? Os profissionais da área de elétrica, nem todos atuam da mesma maneira em todos os aspectos das características da energia elétrica, né? Normalmente um profissional que trabalha com subestação, trabalha na parte de manutenção em serviços de eletricidade, tem que se respeitar a abrangência da autorização, né? Com relação ao limite até onde ele pode atuar. Um exemplo aí, o profissional habilitado, né? Normalmente um engenheiro ou um eletrotécnico com registro no conselho de classe, normalmente a empresa dá abrangência pela qualificação dele ampla, né? Porque ele é um profissional habilitado e com todas as condições técnicas para desenvolver o trabalho de maneira segura, né? O profissional qualificado, né? Normalmente um curso técnico, numa escola reconhecida pelo MEC, com cursos de elétrica, também tem um conhecimento, né, sempre dentro de cada limitação, né, e, e aí temos por último o profissional que é capacitado, né, da área de engenharia ou da área que é um profissional habilitado, pode capacitar esse profissional que vai ter intervenções mais simples, como troca de lâmpadas, pequenas manutenções em instalações, tomadas e pontos
que não requer uma qualificação mais aprofundada, né? Então, esse é o sentido da abrangência da autorização, né? Então, a empresa deve estabelecer um sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização a cada trabalhador conforme a sua qualificação, né? Aqui nós temos ainda na parte de trabalhadores autorizados a questão dos exames médicos, né, compatível com a atividade. Então, os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exames de saúde, né, compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR7, e isso deve ser mantido no prontuário médico do funcionário. Ainda, né, os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir o treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas de acordo com o estabelecido no quadro 3 desta NR, que é justamente, né, estabelecido no anexo 3, né, perdão, desta NR. E esse anexo 3 ele define, né, o curso básico de segurança em instalações elétricas, um curso de 40 horas. Né? Por que isso? Né? Dependendo do nível de intervenção, há necessidade de um outro curso, né? Por exemplo, o curso de CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência. Normalmente quem trabalha em subestação, trabalha na parte desde a chegada da energia elétrica na empresa, né, nas cabines primárias. Então, a necessidade do curso do CEP, Sistema Elétrico de Potência. Então, a norma ela deixa bem clara com relação às características das intervenções do serviço com eletricidade. Bom, deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal. Então, o que quer dizer também que o curso da NR10 ele tem validade por 2 anos, né? Porém, ele deve se adotar uma reciclagem quando em algumas situações a seguir, né? Troca de função, mudança de empresa, afastamento do trabalho, né, por período superior a 3 meses, né, ou então quando ocorrem algumas modificações significativas nas instalações, né, elétricas, ou mesmo mudanças, né, ou troca de métodos de processo e organização do trabalho, né, e o conteúdo, né, conforme o anexo 2 da NR10. Então, assim, a carga horária, o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem devem atender às necessidades da situação que motivou, né, a necessidade desse treinamento. Então, não deixa aqui claro, né, se deve ser de 20 horas a reciclagem, 10 horas, 8 horas, desde que atenda assim, a necessidade que motivou uma reciclagem. Os trabalhadores em áreas classificadas, né, devem ser precedidos de treinamento específico de acordo com o risco envolvido. Né? Então aí na frente, adiante, nós iremos ver o que são áreas classificadas, né? E diz aqui que ele precisa ter treinamento específico. São consideradas áreas classificadas áreas em ambiente com atmosfera explosiva, com possível risco de explosão, né? Depósito de inflamáveis e combustíveis, área de estoque de materiais, né? Tanques de inflamáveis, área onde tem tanques de diesel, de gasolina, gás, né? Mesmo a granel, onde você armazene produtos, né? Que possam oferecer esta condição, né? E normalmente essas áreas elas são hermeticamente blindadas, de maneira que não tenha possibilidade de condições que eles chamam de fugitivas, né? De permitir que ou ocorram vazamentos de produtos, né? Ou que tenha fagulhas do,
das instalações provocadas na própria instalações elétricas. Aqui nós temos um breve histórico, né, o nosso, vamos dizer assim, o primeiro sindicato envolvendo a categoria de eletricitários, né, que foi fundado em 1891, né, era chamado de Irmandade Internacional dos Eletricistas, né, e esse sindicato, né, da categoria, naquela época, né, em cada 2 eletricistas, né, morriam devido a acidentes do trabalho. Isso mesmo, 50% dos eletricistas morriam no trabalho com eletricidade, né? Quer dizer, a cada 2 eletricistas, né, um morria, né? Então era uma época onde também tanto o conhecimento sobre atividades com eletricidade, né, quanto as próprias condições das instalações, né, numa época ainda que não se tinha bastante domínio, conhecimento e técnicas para intervenções, né, de segurança nas atividades com eletricidade. É um dado bastante importante e histórico, né, para o conhecimento dos profissionais que atuam na eletricidade. Bom, aqui nós temos um noticiário, né, que ele traz para a gente as informações com relação à estatística, né, sobre acidentes, né. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, afirma que 2,3 milhões de pessoas morrem e 300 milhões ficam feridos todos os anos em acidentes do trabalho, né. No Dia Mundial de Saúde e Segurança no Trabalho, que foi esta sexta-feira, 28 de abril, né, que foi o momento que saiu esse noticiário em 2017, né, a OIT diz que as informações corretas e detalhadas sobre o assunto vão ajudar a salvar vidas, né. Bom, aqui nós temos um áudio, né, sobre esse tema, e então vamos ouvir. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, afirma que 2 milhões e 300 mil pessoas morrem e 300 milhões ficam feridos todos os anos em acidentes de trabalho. No Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, esta sexta-feira, 28 de abril, a OIT diz que informações corretas e detalhadas sobre o assunto vão ajudar a salvar vidas. Em entrevista à ONU News, o diretor do escritório da OIT em Nova York, Vinícius Pinheiro, deu mais detalhes sobre a situação. Hoje, nós não temos muitas razões para celebrar o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. No momento que eu terminar essa entrevista, nos próximos 5 minutos, cerca de 20 trabalhadores vão ter sido mortos por acidentes fatais. E cerca de 3 mil acidentes vão ocorrer com trabalhadores ao redor do mundo. Isso é realmente uma tragédia muito grande. E o custo disso é enorme. A OIT estima que os acidentes de trabalho custam cerca de 4% do PIB mundial, né, em termos de dias perdidos, gastos com saúde, pensões, reabilitação e reintegração. Pinheiro disse ainda que os 2,3 milhões de mortes anuais representam apenas a ponta do iceberg. Segundo ele, grande parte dos acidentes não são reportados e, por isso, a OIT escolheu como tema para a data melhorar a informação sobre os acidentes. Segundo a agência da ONU, esses cálculos sobre mortos e feridos não refletem a magnitude do problema nem o impacto real dos acidentes e doenças ocupacionais sobre os trabalhadores, famílias e economias. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior. Bom, então aqui nessa entrevista, né, a ONU News, né, o diretor do escritório da OIT em Nova York, né, Vinícius Pinheiro, ele deu detalhes sobre a situação e fica claro para a gente, né, que o número de acidentes traz problemas, né, com o custo, né, do acidentado, um índice bastante alto para os acidentes envolvendo os trabalhos com eletricidade, né? Então é importante estar atento a essas informações, né, com relação a acidentes que ocorrem, né? No Brasil, ocorrem 3 mil acidentes do trabalho a cada minuto, né? 3 mil trabalhadores morrem por ano em função de acidentes do trabalho. Uma morte a cada 3 horas. E mais de
30 bilhões gastos por ano, segundo os dados da Previdência Social, com benefícios por incapacidade temporária ou permanente. E sabem qual é a maior causa, né, desses acidentes? Né? É o desconhecimento dos riscos a que as pessoas estão expostas. Né? E quando a gente fala sobre a questão da eletricidade, o índice de acidentes com eletricidade é muito alto, porque requer que o profissional de elétrica, né, para realizar essas atividades, porque é o profissional que tem formação, tem conhecimento, e a NR10 ela vem para dar a esses profissionais que já possuem conhecimento, né, a subsídios técnicos para desenvolver a atividade de maneira segura, né, respeitando os procedimentos de segurança e adotando medidas para mudar esse quadro, né, essa situação que é bastante caótica na parte de prevenção, aí, na parte com relação a um número elevado de mortes por acidentes do trabalho. As estatísticas sobre os acidentes em eletricidades contemplam um número que mostram apenas uma parte da realidade, né, ainda mais grave, considerando que nem todos os acidentes são divulgados. Esses acidentes causados pela imperícia, né, que é a imperícia? A imperícia é falta de conhecimento profissional, né? A imprudência e também pela negligência na utilização correta da energia elétrica provocam enormes prejuízos sociais e econômicos. Então aqui nós também temos um gráfico, né, onde mostra o número de mortes decorrentes de acidentes do trabalho com funcionários terceiros, né, terceirizados, que são essa parte representada nas barras verdes. Né? Então a quantidade de acidentes ano a ano, né, chega a 50 a 50 a 70 acidentes, né, por ano, né, com terceirizados. Né? E na parte laranja, o número de mortes decorrentes em acidentes por funcionários próprios. Bom, o que também faz a gente refletir com relação a esses indicadores, né? Que dentro de uma empresa, normalmente os funcionários próprios ocorre menos acidentes com os funcionários próprios do que com funcionários terceirizados, né? Porque os funcionários terceirizados, né, que normalmente vão para as estatísticas, né, também são pessoas que vêm prestar serviço, né, e às vezes ou descumprem os procedimentos internos, ou são mal orientados, ou também significa que normalmente a maior parte dos serviços realizados a empresa acaba contratando, né, para as atividades. Então sempre os gráficos têm um objetivo de mostrar para a gente alguma coisa. Essas informações desses gráficos, né, elas foram absorvidas do site da ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é um órgão aí governamental. O próximo gráfico aqui, ele mostra para a gente o número de acidentes com terceiro envolvendo a rede elétrica e demais instalações, né? Então, o número de acidentes, né, ocorridos envolvendo também terceiros, né, com energia elétrica, a parte laranja, e a parte verde também envolvendo terceiros, a parte verde, né, com o número de mortes. Né? Então, nós temos um número muito maior de acidentes, né? Chega de 900 acidentes, né, por ano envolvendo serviços com eletricidade, né? E chegando a 300 mortes, né, por ano aí, envolvendo trabalhos com terceiros em intervenções de serviços com eletricidade. Então aqui esse mesmo gráfico aqui ele traz na verdade o retrato, né, do slide anterior. Então 900 acidentes, né? Então nós temos ali 909 acidentes, né, onde 697 são acidentes fatais.
acidentes envolvendo incêndios, né, com sobrecarga também. A parte elétrica tem vamos dizer assim, a grande parte dos acidentes, né, a maior parte dos acidentes ou incêndios que ocorrem nas empresas, a maior parte então, está relacionada à energia elétrica, né, incêndios por sobrecargas com energia elétrica, né. E nesses 656 acidentes envolvendo sobrecarga de energia elétrica, ocorreram 74 óbitos, né? 85 acidentes, né, com descargas atmosféricas, né, 50 levaram a óbitos, né? Então, esses indicadores é uma boa maneira de se analisar a situação atual, né, um passo para reflexão, para a gente tomar decisões e rumos diferentes. Os eventos com choque elétrico lideram o ranking de acidentes de origem elétrica no país no ano de 2019, com 909 registros, sendo 697 fatais, seguido pelos incêndios por sobrecarga, com 656 ocorrências, onde 74 pessoas foram vítimas fatais, e os acidentes por descargas atmosféricas, que somaram 85 episódios, levaram a óbito 50 pessoas. As causas mais comuns atribuídas aos acidentes são as gambiarras elétricas, as instalações elétricas antigas, a falta de manutenção, o desconhecimento do risco e o uso de mesma tomada para a conexão de diversos equipamentos ao mesmo tempo. Bom, aqui adiante nós temos as mortes, né, por choque elétrico por localidades, né? Então nós temos indicadores aí que traz para a gente informações sobre os acidentes que ocorreram, né, em 2017. Então o maior indicador aqui ele está relacionado à residência unifamiliar, sítios, chácaras, fazenda e apartamentos, né? Como a maior causa de acidentes ocorre por esse tipo de condição. E depois, em segundo, está as redes de distribuição aérea, com 181 casos de mortes, né, por eletricidade, né. Aí nós temos um próximo gráfico que também traz para a gente aqui a parte de residência com 168 e a rede de distribuição, né, um número elevado também. Então a gente fica claro, né, que a parte de acidentes ocorridos nas residências tem um número muito elevado, né, e entender por que esses acidentes ocorrem, né, principalmente nas residências, porque normalmente as pessoas da casa, né, tentam fazer a manutenção própria, o próprio dono da casa que realiza as manutenções, o que deveria solicitar um profissional, né, habilitado, um profissional capacitado que possa desenvolver a atividade, né, de maneira segura, né. Bom, o total de acidentes em choque elétrico fatais e não fatais. Então aqui também um outro gráfico, né? Então tá os acidentes fatais em número bastante elevados, né? E os não fatais, né? Então, o total de acidentes de choque num período aí de 2013, né, até 2017, onde os acidentes fatais têm um número bastante elevado, né, porque com relação aos não fatais. Também esse indicador passa para a gente a informação que os acidentes com eletricidade, normalmente, eles levam à morte, né? Então, com eletricidade não pode brincar, não pode cometer deslizes e descuidos. Você se percebe que a, diante da ocorrência de acidentes, na maior parte deles, né, ocorre a fatalidade, né? Então ocorre
o óbito, né? É uma outra informação importante, né, nesse anuário que foi tirado dos dados estatísticos da Abracopel, né, de acidentes de origem elétrica, que foi retirado de 2018, lá essas informações. Então essa também é uma informação importante, que acidentes com eletricidade, grande parte leva a óbito como uma condição de risco que traz fatalidade, né? Aqui nós temos um outro gráfico com relação a acidentes, né? Um outro gráfico com incêndios gerados por curtos-circuitos, né? Em várias regiões do país. E nós já vimos anteriormente, né, nos slides anteriores, que grande parte dos incêndios se dão por origem das instalações elétricas. Nós temos aqui um outro gráfico por acidentes de origem elétrica, né? Esse gráfico ele mostra para a gente uma constante ali, né? Em o total geral de mortes por acidentes de origem elétrica no Brasil, de 2013 a 2017. Dá para perceber, né? Que esse gráfico em formato pizza, a ano, ele se repete praticamente quase ali na proximidade, na aproximação da mesma quantidade de óbitos no período anual, né? Então, em 2013 nós tivemos 1.038, em 2014 1.223 mortes, em 2015 1.248, em 2016 1.300, em 2017 1.387. Além dele mostrar que a gente percebe nesse gráfico, né, que está tendo uma elevação, um aumento, né, de 2013 até 2017, houve um aumento de 300 mortes a mais, né? Mas ao mesmo tempo ele também mostra que tem uma constante ali, né? Nós estamos em torno de 1.300 mortes por ano, né? E a situação só tem tido piora, né, com relação ao número de acidentes fatais aí envolvendo serviços em eletricidade. Como a NR10 pode ajudar a melhorar esta situação, né? Então, uma pergunta, né, que se deixa no ar. Como podemos melhorar esta situação, né? Então, com treinamento, conscientização, trabalhar de maneira segura, respeitar as orientações que a própria NR10 traz para os profissionais de elétrica, né? Então, esse aspecto, atendendo os procedimentos, renovando os cursos da NR10, não só renovar os cursos, mas no dia a dia, no mundo prático, nas suas atividades, aplicar o que você adquire, os conhecimentos adquiridos, né, voltados à segurança em instalações e serviços em eletricidade, que é o que preconiza a norma, né, a NR10. Bom, aqui nós estamos falando sobre a zona de risco, zona controlada, né, no ponto energizado. A NR10 traz as informações, os critérios, né, para definir a essas áreas de risco, né? As ferramentas são consideradas um prolongamento do corpo, portanto, não devem entrar na zona contaminada, né, na zona controlada. Por quê? Faz parte, né? Se você está trabalhando numa área onde tem um ponto energizado, né? Conforme a energia que emana naquele ponto, né? Seja 13.000 volts, 38 kV, né? Então 38.000 volts, a sua distância deverá ser mais, quanto maior é a energia naquele ponto, né? Maior é a distância conforme estabelece a norma, né? Então é importante estar atento a esse critério estabelecido pela NR10, né? Então vamos lá. O que é zona de risco, né? A zona de risco ela é o entorno da parte condutora energizada, não segregada
acessível, inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Então, aqui nós temos a definição de zona de risco, que é essa zona próxima, né, ao ponto energizado, é a zona mais próxima do ponto energizado. E aí depois nós temos a zona controlada, que é representada pela parte amarela, né, um pouco mais distante, né? O que diz sobre definição de zona controlada? É o entorno também da parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida por profissionais autorizados, né? Olhando os dois conceitos, parece, né, que os conceitos são iguais, né? Vamos ver o que nós temos de diferente, né? Então, quando olhamos para a zona de risco, né, ela traz algo de diferente, né? Então, o entorno da parte condutora energizada, não segregada, tudo igual, né? Igual à zona controlada, né? Só que ela traz acessível, inclusive acidentalmente. Pode perceber que aqui já não tem a parte acessível acidentalmente. Por quê? Você está dentro da área cercada, da área fechada. Então, a zona de risco, inclusive acidentalmente. Aí tá, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão. Ambas tratam desse mesmo estabelecido de acordo com o nível de tensão, porque as distâncias mencionadas aqui, né, tanto para a zona de risco quanto para a zona controlada, elas trazem estabelecidas de acordo com o nível de tensão. Essa distância ela vai aumentar, né, para ambas, né, tanto para a zona de risco quanto para a zona controlada, ela vai aumentar para ambas as condições, tanto para a zona de risco quanto para a zona controlada, né? Aí também nas duas, nos dois conceitos, ela fala cuja aproximação só é permitida por profissionais autorizados, né? Então tá ali, só é permitida por profissionais autorizados. Aí tem uma outra diferença que na zona de risco traz, e já lá na zona controlada não traz esse aspecto. Somente com o quê? Com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados, né? Então, adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Então, você tem medidor de tensão, você tem amperímetro, adoções de técnica de proteção isolante, porque você tem uma intervenção mais próxima da zona do ponto energizado. Tudo bem? Então aqui, nesta tabela, né, dos raios de delimitação da zona de risco e zona controlada, é aqui que você vai usar os critérios com relação ao distanciamento. Como foi dito, né, então aqui, por exemplo, nós temos aqui o primeiro exemplo, né, vamos pegar aqui o terceiro aqui, de 6 kV a 10 kV, né? Então, que seja maior ou igual a 6 kV e menor que 10 kV. Então, você tem uma zona de risco e uma zona controlada a ser observada. Sabendo que a zona controlada ela é sempre maior do que a zona de risco. Porque na zona de risco você está mais próximo do ponto energizado, né? Então, na zona de risco você está mais próximo. Na zona controlada você está mais distante. Então, o que mostra para a gente aqui nesse exemplo que foi dito aqui para a gente, né? Nós temos aqui, olha, a zona, nós temos aqui a zona de risco,
0,35 metros, 35 centímetros, né? E na mesma linha nós temos 1,35 m para a zona controlada, levando em consideração o quê? Levando em consideração o quê? A faixa de tensão, né? Então a faixa de tensão, lembra que a distância ela é considerada conforme a faixa de tensão? Então aqui está, olha, as dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão cuja aproximação só é permitida por profissionais autorizados e com adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho, certo? Então, aqui está um critério que o profissional de elétrica, ele não pode esquecer disso, ele tem que trabalhar sempre observando essa distância, observando os critérios dos instrumentos, equipamentos e adoções de medidas, né? Bom, aqui na sequência nós temos um outro conceito que com relação a baixa tensão, alta tensão e extra baixa tensão, né? O que vem a ser baixa tensão? Baixa tensão é a tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts, né? Então, baixa tensão, né, em corrente alternada inferior a 1000 volts, né? Ou 1500 volts em corrente contínua. A alta tensão são tensão superior a 1000 volts, né, em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. É porque antigamente, né, era comum, nós tínhamos dividido em 3 partes, né? Nós tínhamos a baixa tensão, média tensão e alta tensão. O novo conceito dentro da norma, né, como podemos observar aqui embaixo, a NR10 ela exclui a média tensão e passa a ser englobada pela alta tensão. Então, acima de 1000 volts, né, já é considerado alta tensão. E aqui no conceito de extra baixa tensão, não superior a 50 volts em corrente alternada, ou 120 volts em corrente contínua entre fases ou entre fases e terra. Bom, aqui nós terminamos a primeira etapa, né? E vamos preparar na sequência um teste 1A. Agora que você assistiu a nossa aula e estudou o conteúdo, vamos testar o seu conhecimento. E boa sorte!